Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente vai iniciar a nossa quinta videoaula de ciências do sexto ano do Colégio Domus de Pindamonhangaba. Eu sou o professor João Henrique. Certo? Então pessoal, nas nossas últimas videoaulas nós estávamos sobre as estações do ano, sobre a Terra e seus satélites, os movimentos da Terra, os astros que compõem o nosso sistema solar, certo? E a nossa videoaula de hoje, ela vai falar bastante sobre a Lua. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a Lua, mas vamos relembrar aqui, ó. A Lua possui algumas características. Por exemplo, ela possui um diâmetro total de 3.476 quilômetros. Esse diâmetro é menos de 1/3 do diâmetro da Terra, certo? A Lua é o satélite aqui do nosso planeta Terra e ele não possui água, não possui vida, certo? Também não possui outros astros ou outras características. Por exemplo, ele não tem vulcões, porque ao contrário do nosso planeta, por exemplo, a parte interna da Lua ela é completamente sólida, solidificada. Ela não possui magma, igual possui o nosso planeta Terra, e nós vamos estudar a estrutura do nosso planeta Terra lá mais para frente, certo? Na superfície da Lua, nós podemos olhar bem aqui nessa imagem, existem muitas crateras, olha, são esses enormes buracos aqui, certo? Olha só, várias e várias crateras. E geralmente elas são formadas pelo impacto que ocorreu, foram formadas, aliás, pelo impacto que ocorreu no passado de corpos celestes, de outros corpos com a superfície lunar, certo? Se chocavam e acabaram criando essas crateras aqui. Essas colisões, esses choques contra outros corpos, acabaram derretendo rochas e formaram lavas que esfriaram, certo? Então tá bom. Outra característica da Lua. É bom a gente lembrar aqui, ó, a superfície da Lua possui inúmeras crateras devido a choques com outros corpos celestes que ocorreram lá na formação da Lua milhões de anos atrás. A distância da Lua até a Terra é de 384.400 quilômetros. E a temperatura, como nós já vimos, varia de 105 graus Celsius durante o dia e menos 155 graus Celsius durante a noite. Então tem uma variação alta aí de temperatura. Além dessas características, nós vimos que a Lua possui seus movimentos. Ela possui o movimento de revolução e o movimento de rotação. A Lua ela dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Olha só, a Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em 27 dias e 8 horas aproximadamente. E esse movimento recebe o nome de revolução. Ela tem ainda um movimento de rotação sobre o seu próprio eixo. Certo? Então, nós temos que lembrar esses dois movimentos. Ela tem o de rotação em torno do seu próprio eixo e o de revolução, que é ela em volta do planeta Terra. A Lua possui esses dois movimentos. Beleza. Agora, pessoal, sobre as fases da Lua. Muito interessante vocês irem acompanhando aí junto na página 75 da apostila de vocês. A Lua ela não tem luz própria, nós já falamos sobre isso, e ela reflete a luz do Sol. Além disso, ela gira em torno da Terra e também em torno do próprio eixo dela, como nós acabamos de ver. Por isso, a iluminação que ela recebe do Sol vai variar, e partes diferentes dela vão ficar claras ou escuras, a partir do movimento da órbita que ela vai percorrer aqui, certo? Por esse motivo, pessoal, quando a Lua é vista aqui da Terra, ela vai apresentar diferentes aspectos ao longo do seu trajeto. E esses diferentes aspectos, como nós conseguimos ver aqui na imagem, vão definir as fases da Lua, certo? Sobre
Olhem só essa imagem, que interessante. As fases da Lua. Em relação às fases da Lua, ó, nós vemos que na Lua nova, a posição em que sua metade iluminada pelo Sol fica totalmente exposta à Terra. Vai caracterizar a Lua nova. Quarto minguante. A face da Lua, que está voltada para nós, começa a receber menos luz. E uma região cada vez menor fica iluminada. Lua cheia. A região iluminada vai aumentando, até que a Lua fica em posição oposta do Sol em relação à Terra, como nós podemos ver aqui. A face voltada para nós fica, então, toda iluminada, é aquele aspecto da Lua completa. E o quarto crescente é quando a face da Lua, que está voltada para nós, começa a receber a luz do Sol, e uma região cada vez maior vai ficar iluminada, certo? A Lua vai continuar na sua trajetória e novamente inicia a fase da Lua nova. Beleza? Então é o que? Lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante. Cada ciclo dessas fases leva mais ou menos um mês. Mais exatamente 29,53 dias. Mas a gente pode arredondar para um mês, certo? E esse ciclo ele foi muito usado e ainda é usado para marcar o tempo e serviu de base para elaboração de calendários por vários e vários corpos ao longo da história de todas as sociedades aí existentes. Em relação à Lua, pessoal, nós temos também os eclipses. Muito legal os eclipses, se alguém já conseguiu ver um ao vivo, muito interessante, muito bacana. E existem dois tipos de eclipses. Eles são chamados de eclipse solar e eclipse lunar. Sendo que o eclipse solar, como nós podemos ver aqui nessa imagem, ele acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta. Olha só, a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta. E a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre alguma região da Terra. Certo? O Sol vai parecer encoberto aqui, ó. Uma curiosidade, apesar de a Lua a cada mês ficar entre o Sol e o nosso planeta, o eclipse só acontece de vez em quando porque o plano da órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Então não é sempre que vai acontecer o eclipse. E aqui a gente tem uma imagem do eclipse solar, ó, quando o Sol vai ser... quando a Lua vai ficar entre a Terra e o Sol, e daqui da Terra nós não vamos ver o Sol por alguns minutos. E o eclipse lunar, que acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí o que vai acontecer? A sombra da Terra, aqui a sombra da Terra, vai ser projetada sobre a Lua, fazendo sumir total ou parcialmente. Certo? E no eclipse da Terra, no eclipse lunar, aliás, a sombra da Terra projetada na Lua vai ter um formato circular. Essa observação foi uma das provas de que a Terra é esférica. Muito importante essa parte aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, sobre os eclipses, sobre a Lua e as fases da Lua, era isso que tinha para falar para vocês hoje. Bons estudos a todos e a todas, e até a nossa próxima videoaula.